O Enigma da Estátua de Nabucodonosor. A história que vamos explorar hoje nos transporta para o coração da antiga Babilônia, um império de grandiosidade e mistério, onde o destino de reinos e nações se entrelaçava em um intrincado jogo de poder e profecia. Nosso guia nesta jornada é o livro de Daniel, um relato fascinante de fé, coragem e revelação divina. Como está escrito no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, o rei teve sonhos que perturbaram profundamente seu espírito, e o seu sono se afastou dele. Imaginem a cena. O poderoso monarca, governante de terras vastíssimas, atormentado por visões noturnas que o deixavam ansioso e confuso. Ele estava desesperado para entender o significado por trás dessas imagens misteriosas, e este anseio o lançou em uma busca que mudaria o curso da história. Nabucodonosor, um rei conhecido por seu orgulho e sua sede de poder, convocou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos para que revelassem e interpretassem o sonho, como descrito em Daniel, capítulo 2, versículo 2. Mas havia um problema. O rei não se lembrava do sonho. Ele exigia que seus sábios não apenas explicassem, mas também contassem o sonho que ele havia tido. Uma tarefa impossível, que deixou todos os conselheiros reais em um estado de perplexidade e medo. Eles alegaram que tal coisa nunca havia sido feita, que nenhum rei jamais havia exigido tamanha proeza. A situação se tornou tão tensa que Nabucodonosor, tomado pela fúria e frustração, decretou a destruição de todos os sábios da Babilônia, como narrado em Daniel, capítulo 2, versículo 12. Entre os sábios estava Daniel, um jovem judeu exilado, que havia sido levado para a Babilônia muitos anos antes, juntamente com vários outros israelitas. Daniel e seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, eram conhecidos por sua sabedoria e fé em Deus, como podemos ver no livro de Daniel, capítulo 1, versículos 17, que nos diz que Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. E Daniel possuía o dom de interpretar sonhos e visões. Diante do decreto de extermínio, Daniel agiu com sabedoria e coragem, aproximando-se do capitão da guarda e pedindo um prazo para que pudesse revelar o sonho e a interpretação ao rei, como narrado em Daniel, capítulo 2, versículo 16. Ele não buscou a glória para si mesmo, mas a direção e a graça do Deus Altíssimo. Daniel, juntamente com seus companheiros, orou fervorosamente, buscando o auxílio divino, como está escrito em Daniel, capítulo 2, versículo 18. E a resposta não tardou. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Deus havia lhe concedido o entendimento do sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação. Como narrado no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 19, então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. A alegria e a gratidão transbordaram no coração de Daniel, que se apressou em compartilhar essa revelação com o rei, não para se exaltar, mas para testemunhar o poder e a sabedoria de Deus. Daniel se apresentou perante Nabucodonosor, cheio de humildade e reverência. Ele reconheceu que a sabedoria não vinha de si mesmo, mas de Deus, o revelador de mistérios, como relatado em Daniel, capítulo 2, versículo 27 e 28. Com confiança e clareza, Daniel começou a descrever o sonho que Nabucodonosor havia tido. Como lemos em Daniel, capítulo 2, versículo 31, Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que havia uma grande estátua. Esta estátua era imensa, e o seu esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Esta estátua era extraordinária, de uma beleza majestosa e de uma imponência assustadora. Sua composição era diversificada, combinando diferentes metais que simbolizavam as diversas etapas da história mundial. A estátua era imponente, com sua cabeça de ouro, seu peito e braços de prata, seu ventre e coxas de bronze, suas pernas de ferro e seus pés, em parte de ferro, em parte de barro. Cada metal representava um reino ou império, cada um com sua própria característica e peculiaridade. Daniel continuou sua explicação, revelando que a cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico e Nabucodonosor, como dito em Daniel, capítulo 2, versículo 38. O esplendor e a opulência da Babilônia eram incontestáveis,
assim como a glória do ouro. Mas assim como o ouro é maleável, o reinado babilônico também teria um fim. O peito e os braços de prata simbolizavam um império que sucederia à Babilônia, um reino de poder e prosperidade, mas inferior em glória, como declarado em Daniel, capítulo 2, versículo 39. Muitos estudiosos acreditam que este reino era o Império Medo-Persa, que de fato sucedeu à Babilônia na história. Depois, Daniel falou do ventre e das coxas de bronze, que simbolizavam um terceiro reino que governaria sobre toda a terra. Este reino seria impetuoso, conquistador e ambicioso, com uma força e poder comparável ao bronze. Este reino tem sido tradicionalmente relacionado com o Império Grego, liderado por Alexandre, o Grande, que se expandiu rapidamente e dominou grande parte do mundo conhecido, como está declarado em Daniel, capítulo 2, versículo 39. Depois do bronze, vieram as pernas de ferro, um símbolo de um quarto reino, forte e poderoso, capaz de quebrar e esmagar tudo como o ferro faz, como descrito em Daniel, capítulo 2, versículo 40. Este reino, segundo os estudiosos, é uma referência ao Império Romano, que expandiu seu domínio por meio de conquistas e se destacou por sua dureza e disciplina. E finalmente, chegamos aos pés da estátua, em parte de ferro e em parte de barro, como descrito em Daniel, capítulo 2, versículo 41. A mistura de ferro e barro, dois materiais que não se combinam, descreve um reino dividido, enfraquecido e sem unidade. Este reino se dividiria com uma certa mistura de força e fragilidade, pois o ferro é forte, mas o barro é frágil. Alguns entendem que esses pés são uma referência a uma possível confederação de nações no final dos tempos. A interpretação da estátua de Nabucodonosor abrange um panorama impressionante da história mundial. Cada parte do corpo, cada metal, representa um reino específico, com suas características e seu papel no grande palco do tempo. Mas a história não termina aí. Como podemos ler em Daniel, capítulo 2, versículos 34 e 35, Daniel revelou que uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, atingiria a estátua nos pés, esmagando-a completamente. A pedra se tornaria uma grande montanha, enchendo toda a terra. Esta pedra, como Daniel explicou a Nabucodonosor, representava um reino eterno, estabelecido por Deus, que prevaleceria sobre todos os outros reinos, conforme escrito em Daniel, capítulo 2, versículo 44. Este reino é o reino de Deus, que foi inaugurado com a vinda de Cristo e que se consumará em sua segunda vinda. Um reino de paz, justiça e amor, que não terá fim, como declarado em Daniel, capítulo 7, versículo 14. O sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação por Daniel são muito mais do que uma curiosidade histórica ou um exercício de profecia. Eles nos revelam a soberania de Deus sobre a história, o seu poder de governar sobre nações e reis, e o seu propósito redentor para a humanidade. Nos momentos de incerteza e ansiedade, podemos confiar que os planos de Deus permanecem, e que o seu reino, o reino eterno, prevalecerá sobre todas as forças do mal e da opressão. Gostaria de fazer uma pausa aqui e te convidar a deixar seu comentário sobre o que você achou do contexto do sonho da estátua de Nabucodonosor e o que mais te impressionou nessa passagem da história. Não deixe de compartilhar o que você pensa e como você se sente com tudo que ouviu até aqui. A importância do relato de Daniel se manifesta de várias maneiras. Primeiro, ele demonstra que Deus tem o controle da história, e que os impérios terrenos são efêmeros, enquanto o reino de Deus é eterno e imutável. Segundo, ele mostra que Deus revela seus mistérios aos que o buscam com fé e devoção, assim como fez com Daniel, que não se deixou intimidar por suas circunstâncias. Terceiro, ele nos convida a refletir sobre nossa própria relação com o poder e a autoridade, e a buscar o caminho da humildade e da justiça, que são valores do reino de Deus. As revelações de Daniel sobre o sonho de Nabucodonosor tiveram um impacto imediato e profundo sobre o rei. Nabucodonosor, reconhecendo a sabedoria divina, prostrase diante de Daniel, o honrando e reconhecendo o Deus dos judeus, como descrito em Daniel, capítulo 2, versículo 46. Nabucodonosor declarou que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Daniel foi promovido e colocado como governador sobre a província da Babilônia,
e todos os seus companheiros também foram colocados em posições de poder. Mas o orgulho e a soberba voltaram a dominar o coração de Nabucodonosor, e ele acabou se desviando novamente dos caminhos do Senhor. A história de Nabucodonosor é um lembrete constante da luta entre o bem e o mal, a fé e o orgulho, a humildade e a arrogância. Nós, assim como o rei babilônico, somos constantemente confrontados com a escolha entre buscar a glória de Deus e a nossa própria. Precisamos nos atentar às armadilhas da soberba para não corrermos o risco de perdermos o foco da verdadeira adoração. Afinal de contas, todos nós somos suscetíveis a deixar a vaidade falar mais alto em muitos momentos da nossa vida. Para uma melhor compreensão dos sonhos e profecias de Daniel, podemos nos conectar com outras passagens da Bíblia que falam sobre o reino de Deus. Por exemplo, no livro do Apocalipse, vemos uma descrição do reino eterno de Cristo, que se assemelha à pedra que destrói a estátua de Nabucodonosor. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve grandes vozes no céu que proclamavam: o reino do mundo tornou-se de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Esta passagem ecoa a profecia de Daniel, afirmando que o reino de Deus é eterno. Além disso, os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus, como descritos nos evangelhos, reforçam a mensagem de que o reino espiritual é maior e mais permanente do que qualquer reino terreno. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, encontramos: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos convida a priorizar o reino de Deus em nossas vidas, colocando-nos em comunhão plena com o nosso Criador. Assim como Daniel teve coragem para fazer o que era certo, mesmo correndo o risco de vida, devemos buscar a graça e a força de Deus para vivermos de acordo com a sua vontade. Em nossa caminhada, enfrentaremos desafios, tentações e adversidades, mas a promessa de Deus é que aquele que permanece fiel será recompensado com a vida eterna. Não é sobre mérito nosso, é sobre a graça de Deus nos alcançar e nos sustentar para que sejamos perseverantes. Portanto, a história do sonho de Nabucodonosor e sua interpretação por Daniel nos convida a repensar nossos valores e a nos dedicarmos verdadeiramente ao reino de Deus. Devemos buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, estudando e meditando nas Escrituras, e permitindo que o Espírito Santo transforme nossos corações. O reino espiritual de Deus é para aqueles que o desejam e o buscam de todo o coração. Ao refletirmos sobre a estátua de Nabucodonosor, entendemos o quão passageiros são os reinos humanos e suas glórias. A história da humanidade está pontuada por ascensões e quedas, por impérios que pareciam invencíveis, mas que, no devido tempo, desmoronaram. O sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel nos convidam a olhar para além das aparências e a reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Um poder maior que os nossos governa o tempo e o espaço. Que possamos aprender com essa história e buscar, acima de tudo, o reino de Deus, que é eterno e indestrutível. Que essa reflexão nos inspire a viver em comunhão com o Senhor, a servir a seus propósitos e a testemunhar o seu amor a todos os que nos cercam. Que, assim como Daniel, sejamos encontrados fiéis a Deus, em todos os nossos caminhos, em todos os nossos atos, e em todos os nossos pensamentos. E agora, para finalizarmos este momento de reflexão, eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Como a história do sonho de Nabucodonosor e da estátua tem te inspirado a buscar o reino de Deus em sua vida? Pense sobre isso, medite sobre isso, e faça o seu melhor para que sua vida seja um exemplo de devoção ao nosso Criador. Agradeço a você por ter me acompanhado nesta narrativa e por dedicar seu tempo a conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Se esta história te inspirou, se você se sentiu tocado de alguma forma, eu te convido a curtir, comentar, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam ser abençoadas por esta maravilhosa mensagem de fé e esperança. Que Deus abençoe a todos vocês. Amado irmão, se esta história tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Todos os dias trazemos uma nova história para abençoar sua vida. Compartilhe também com alguém que precisa dessa palavra hoje. Juntos somos mais fortes na presença do Senhor.